É sobre isso que a gente precisa conversar hoje, sobre os motivos que nos levam a ter a vida que temos, onde a gente acredita muitas vezes que somos de verdade um nada. E a parte mais louca é que chegamos nisso sem perceber. É tudo meio que no automático. A gente olha para o lado e parece que nos roubaram o tempo, nos roubaram o direito de escolha, nos fazendo seguir um roteiro imposto pela sociedade, cheio de crenças e mentiras, apenas para nos controlar através do medo. Bom, eu sou Silvana Reni, que talvez você já saiba da minha história de superação, depois que eu descobri que estava sendo traída e com câncer ao mesmo tempo. E pouco depois também do meu divórcio, ter me lançado numa paixão suicida, nos braços de um narcisista. Mas hoje eu não tô aqui para falar de mim, eu quero falar de você. E sabe por que eu não quero falar de mim? Porque hoje eu já consegui conquistar a vida que eu tanto sonhava. Se você me segue nas redes sociais, sabe o meu estilo de vida. E é essa vida que eu já ajudei mais de 3.000 mulheres a conquistar. Uma vida de liberdade de escolha e abundância em todos os sentidos. Sem medo, sem rótulos e sem verdades que não eram delas. Eu vou te mostrar algo sobre o erro que a maioria dos seres humanos cometem até chegar a um estado deplorável. E me desculpe por falar dessa maneira, mas era assim que eu me sentia, um desastre total, uma mulher infeliz, sem dinheiro, que não suportava ficar casada com alguém que não gostava, que se achava feia e que culpava Deus e o mundo por tudo aquilo que eu havia me transformado. Até pelas minhas escolhas erradas eu culpava os outros. A maioria das mulheres às quais eu prestei consultoria até hoje chegavam até mim arrasadas, com medo e sem dinheiro. Algumas pensavam até em cometer uma loucura pelo simples fato de estarem sozinhas, de terem sido traídas, trocadas por mulheres mais jovens e mais bonitas, ou simplesmente por acreditarem que Deus quis aquilo para a vida delas. Tudo que a maioria queria naquele momento era ter dinheiro e amor próprio, porque acreditavam que com essas duas ferramentas mudariam quem elas eram por dentro. E eu me identificava muito com essas mulheres por ter me sentido assim durante a maior parte da minha vida. Vivendo com um homem que eu não amava, fazendo sexo por obrigação e sendo a dona de casa. Quando, na verdade, eu queria ser aquela mulher que eu via nas revistas, sabe? A mulher que eu sou hoje. Que mesmo após um divórcio difícil, uma doença grave e um relacionamento abusivo, ultrapassou as barreiras da liberdade e escassez, alcançando a cura do corpo e da alma. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que qualquer mulher, não importa como se sinta nesse momento ou em qual situação se encontre, pode chegar onde eu cheguei. Com passos simples e pequenas mudanças dentro de si mesma, entendendo como funcionam as leis universais e como Deus age através de nós e por nós, ela pode chegar lá. Após passar anos pulando de relacionamento em relacionamento, depois do meu primeiro divórcio, perdida aí no mundo sem dinheiro, sem ter um lugar decente para morar, longe dos meus filhos e sendo julgada por tudo isso, eu percebi que eu estava no fundo do poço. Eu estava com quase 40 anos, não tinha profissão e ficava fazendo alguns bicos. Até cachecol eu fiz para pagar o aluguel de um pensionato de adolescentes universitários onde eu fui parar. Eu me sentia tão inútil que mesmo depois de escrever um romance de 400 páginas, eu nunca acreditei que um dia ele seria publicado. Eu costumo dizer que quando se está lá no fundo do poço é até bom, porque você não tem para onde ir. Então você para refletir, porque a única pessoa que pode te tirar de lá é você mesma. Mas eu venci. Eu consegui sair do fundo daquele poço escuro me usando de um momento que eu chamo de inspiração do meu espírito. Um momento onde algo dentro de mim disse em voz alta: você pode ser mais do que isso. Você merece ser mais do que isso. Não desista. Me mostre o que você realmente deseja, que eu levo até você. Eu já estava sem saída e sem saber para onde correr, mas algo aconteceu naquele momento, quando eu simplesmente silenciei a minha mente, onde eu fiquei ali, deitada na cama. E então eu me permiti não sofrer mais. Eu me entreguei ao que chamam de eu superior. Foi a primeira vez em toda a minha vida
que eu perdi o medo do futuro e de tudo mais que me assombrava. Foi naquele momento que eu entendi o que era Deus de verdade. Mas o que eu quero te mostrar com tudo isso? Eu quero mostrar que se deu certo para mim, pode dar certo para qualquer mulher da face da terra. Depois que você aprende tudo o que eu fiz para transformar a minha vida, ninguém mais te segura. Porque é uma coisa tão poderosa, é uma transformação tão incrível que você jamais vai voltar a ser nenhuma fração do que você foi até hoje. Com certeza você já ouviu depoimentos de mulheres que passaram pelo mesmo tipo de metamorfose que eu passei e que estão encantadas com tudo que estão conquistando. Basta ver lá os comentários dos vídeos do YouTube, onde elas sempre estão sinalizando com uma lagartinha seguida de uma borboleta, ou lá nos destaques do meu Instagram. Aqui no final dessa página também tem depoimentos de algumas alunas. Você vai ver que você também pode criar a vida que você sempre sonhou. E que para isso, basta você despertar desse sono coletivo que mantém as pessoas vivendo no automático, como se fossem robôs programados e que executam um programa pré-definido. Mas se por acaso você só quer melhorar aí a sua vida, né? A vida que você já tem, dando um up no seu relacionamento ou na sua realidade financeira, você vai ter as ferramentas para fazer isso, sem se impor ou tentar mudar os outros. Depois da minha transformação, da minha metamorfose, eu tive relacionamentos incríveis e transformei a minha vida financeira, atingindo um patamar que eu só via nos meus sonhos. Mas o legal é que eu aprendi como tirar os sonhos do invisível. Os sonhos que eu só tinha dentro da minha cabeça e torná-los visíveis. E você também pode fazer isso, se esse for o seu desejo. Afinal, o nosso mundo exterior é apenas um reflexo do nosso mundo interior. E não fique pensando que você não tem mais uma chance na vida ou que agora já é tarde demais. Isso é só uma maneira do seu ego te enganar. Sempre nós temos tempo para qualquer coisa, basta estarmos respirando. Eu era aquela que chamavam de coitada e só despertei para a vida dos meus sonhos após os 40 anos. Então, não desiste de você e dos seus sonhos só porque você se acha velha demais. Você vai entender que o que envelhece é o corpo, mas o que importa mesmo é a nossa essência. Hoje eu tô com 48 anos e eu sinto que eu tô só começando a busca pela minha evolução. Você sabia que 90% das mulheres estão insatisfeitas em algum aspecto das suas vidas? É triste lembrar que eu fazia parte desta gorda fatia, onde só empurramos tudo com a barriga, mas viver que é bom, nada. Eu só sobrevivia até eu adoecer e perceber que eu podia morrer sem nunca ter sido feliz de verdade. Mas você não precisa chegar a esse ponto, porque eu tô aqui para te salvar de si mesma, te mostrando o caminho das pérolas e da vida mais incrível que você poderia ter sonhado. Sem nem mesmo perceber, você vai começar a ser notada, vai ser promovida no emprego, vai receber aumento de salário, vai conseguir tirar projetos do papel, vai ser valorizada pelas pessoas próximas e esquecida pelas pessoas tóxicas, sem falar na sua vida financeira, que com certeza será bem diferente do que é hoje. Se acontecer com você como aconteceu comigo, as pessoas vão olhar e dizer: nossa, como você está diferente, mas eu não sei dizer o que é. Ou então, no meu caso, falam coisas do tipo assim: Sil, você ganhou na Mega Sena? Parece que o tempo não passa para você. Você tá linda mesmo após ter tido câncer. Te vi um carro importado. É seu ou é do seu namorado? Acompanho você no Instagram e vi que você reformou todo o seu apartamento. Nem parece ter a idade que tem. Fez algum procedimento estético? Coisas do tipo, você sabe muito bem do que eu tô falando. E eu quero inclusive ressaltar aqui que eu nunca fiz nenhum tipo de procedimento estético no meu rosto ou no meu corpo. Poucos sabem, essas pessoas, que tudo o que eu sou é porque comecei a acreditar mais em mim e porque eu descobri que as coisas maravilhosas da vida só vêm depois que você começa a se amar e a amar o que faz. Porque o segredo da vida está no amor e na gratidão. Eu não sabia, mas o meu mundo interior criava o meu mundo exterior e não o contrário. Só que aqui temos um impasse, porque muitas mulheres nem sabem quem são de verdade. Quanto mais o que querem atrair para suas vidas e pior,
não sabem nem o que merecem. Nós somos criadas por pais que nos transferem as suas crenças e essas mesmas crenças determinam a nossa vida. Se eles são prósperos, é possível que sejamos prósperos também. Mas se eles acreditam que nasceram para sofrer na vida e não mudar, e a gente não mudar essas crenças em nós mesmas, a gente vai sofrer igualmente. Se a gente cresce vendo os nossos pais brigarem, é possível que acreditemos que todos os relacionamentos sejam assim. Se sofremos abuso ou temos algum tipo de trauma, é possível que isso se torne algum tipo de justificativa para a gente ter a vida que a gente tem. Mas quando você usa tudo o que eu tenho para te ensinar aqui, todas essas crenças e traumas vão ser banidos do seu subconsciente e você vai estar pronta para reprogramar a sua mente da maneira correta, da maneira que você escolher e não da maneira que te falaram que era certo. Todas as mulheres bem resolvidas e bem-sucedidas despertam um tipo de fascínio nas outras pessoas. E você vai saber o que é estar na mira de homens incríveis, de parcerias fantásticas, de amigos que te motivam. E como é estar longe também das pessoas tóxicas, além de ter inteligência financeira e emocional. E tudo bem se você não quer ter um relacionamento amoroso, porque você vai aprender o prazer da solitude, assim como eu, que por opção fiquei muito tempo focando na minha vida profissional, até que a pessoa mais incrível do mundo surgiu na minha vida. O segredo que eu descobri e que me fez entender o que acontece de verdade é que nós atraímos aquilo que somos. Eu me sentia um verdadeiro cocô, então o que eu esperava atrair? Hoje eu sou tão completa de mim que o que antes era carência virou amor próprio e assim eu comecei a atrair pessoas e situações compatíveis com quem eu me tornei. Pois você só é valorizada quando se valoriza em primeiro lugar. O segredo de uma vida incrível diz muito sobre o que você pensa, deseja e acredita. Tem uma frase que eu gosto que fala assim: você é do tamanho da sua conta bancária. Da mesma forma, você atrai as coisas que ressoam com você. Em outras palavras, se sua frequência vibracional é negativa, é baixa, você vai atrair coisas negativas. Então, o segredo está em elevar a sua frequência através do controle mental. Tudo no universo é energia e está vibrando. E mesmo sem saber, você está sintonizada com a vida que você tem hoje. Então, se prepara, porque assim que eu te mostrar como é simples conquistar tudo o que você deseja, que uma metamorfose é extremamente necessária e que, apesar de ser dolorosa, vale muito a pena, as mágicas vão começar a acontecer e você vai se elevar cada vez mais, saindo do ponto A e indo em direção ao ponto B, onde tudo é incrível e leve. Você vai descobrir que você não precisa ser uma mulher estilo capa de revista para conquistar alguém, que você não precisa de inúmeros diplomas e certificados para ser bem-sucedida, não precisa mendigar a atenção de amigos que, vamos convir, né, no fundo nem gostam de você, para se sentir bem. Você não vai sentir a necessidade de suportar uma família desequilibrada pelo simples fato de que se sente obrigada a isso. Mas antes, você precisa entender como usar da melhor forma possível as leis do universo para transformar a sua realidade, assim como aconteceu comigo. Existem leis atuantes no universo que estão funcionando o tempo todo e elas não cometem falhas, ou seja, não importa o que você diga, sua vida é criada em cima dessas leis. E mesmo que você não saiba ou não acredite, a sua vida é resultado dos seus pensamentos. E se você é quem escolhe o que pensar, é 100% responsável pela própria realidade. Tudo vem até você através de quem você é. O problema é que a gente não sabe disso. Então a gente passa a vida toda acreditando que são os outros que fazem as coisas com a gente. Sendo assim, nos tiram, na verdade, o poder de mudar as coisas. Porque se a culpa é dos outros, né, do outro, só essas pessoas podem mudar a nossa realidade. E assim sendo, a gente aceita coisas que nos fazem mal e só causam angústia e doença. E é esse o grande problema da maioria das mulheres. E eu acredito que também seja o seu. Viver uma vida medíocre através da crença de que não somos merecedoras de coisas melhor. Ou pior, que foi Deus que escolheu isso e você tem que aceitar.
Você não é obrigada a se manter com um homem que você não suporta ou fazer sexo sem vontade por medo de ficar sozinha. Você não é obrigada a trabalhar em um lugar que te suga as energias porque não acredita na sua própria capacidade de prosperar ou por medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Você não precisa ter a impressão de que ninguém te valoriza e que a sua vida é um karma a ser superado. Quanta besteira que as pessoas nos ensinam e que de alguma forma a gente aceita como verdade. E o mais triste é saber que para mudar tudo isso é muito simples, mas que poucas mulheres sabem disso. Que um simples virar de chave transforma a sua realidade para sempre. Agora preste muita atenção, porque essa é a parte mais importante desse vídeo. Passar por uma metamorfose é a única maneira de você ativar o seu poder de criar uma nova realidade, acessando um mundo aí de infinitas possibilidades, pois o despertar da consciência depende disso. Deus já fez tudo. Tudo que você pensa já existe no universo, no invisível. Você só precisa ter acesso a isso. A saúde, a riqueza, a prosperidade, a abundância, o amor. E eu vou te ensinar como, mas entenda. Não tem como você passar o melhor perfume importado que existe se você não sai antes do poço de merda que você se enfiou. E não se ofenda com essa metáfora que eu usei. É só para você entender que tentar pular o processo é o mesmo que dar asas a uma lagarta. Ela jamais vai ser uma borboleta. Ela pode até voar, mas ela vai ser apenas uma lagarta com asas e vai continuar causando repulsa em muitas pessoas, mas principalmente ela vai continuar se vitimizando. Mas então qual é o segredo para ser livre igual uma borboleta e ter uma vida incrível baseada em tudo o que Deus quer para nós? O segredo é despertar. É sair desse sono coletivo, deixar de ser só mais uma pessoa que segue a programação e que entra em pânico só de pensar em sair da zona de conforto, acreditando em tudo o que lhe dizem. Você pode viver no caos, mas você não é obrigada a viver o caos do mundo. Através do Metamorfose, você vai ter acesso àquela vida que você está aí há anos vendo através do buraco da fechadura de alguém. Mas para isso é preciso atitude. Essa vida não vai cair no seu colo e é isso que o Metamorfose ensina, o passo a passo para acessar essa nova realidade. Você vai descobrir logo de cara que precisa se preparar para entrar no casulo. Você vai se despir totalmente das camadas inúteis que possui, mas que infelizmente comandam a sua vida, criando a sua realidade. E isso tudo durante o que eu chamo de preparação. 95% do que acontece na sua vida durante o seu dia é resultado dos programas que foram implantados no seu subconsciente, ou seja, você nem sabe porque a sua vida é como é. As coisas só vão acontecendo como resultado de tudo que você vem acreditando e repetindo desde que nasceu. Os frutos de hoje são resultado das sementes que você plantou lá atrás. E as que você ainda está plantando, inclusive nesse momento, elas vão dar os frutos que você vai colher lá no futuro. E tá tudo bem, é assim mesmo que é a temática da vida. A gente colhe o que planta. O problema está em não querer esses frutos. O problema está em plantar uma semente e querer colher outro tipo de fruto. Planta arroz e quer colher laranja. Isso não vai acontecer. Mas para que isso mude, você precisa plantar as sementes que vão dar os frutos que você deseja colher daqui para frente. Isso tudo tem a ver com a lei de causa e efeito. Eu vou te mostrar, na real, o que é uma metamorfose rumo ao despertar da consciência e como ela acontece, para que você já fique familiarizada com o processo de transformação pela qual você vai passar. Isso tudo já vai fazer com que você se sinta mais forte e com vontade de prosseguir, vontade de ir além. Você vai sentir uma vontade intensa de se tornar outra pessoa, a pessoa que você sempre quis ser, mas que não imaginava ser possível. Depois de descobrir o poder que você tem em você e que esse poder vem através de Deus, o verdadeiro Deus, não tem como a sua vida voltar a ser o que era antes. Tudo o que te ensinaram até hoje foi uma mentira contada por gerações, passada de pais para filhos. E se você não encerrar esse ciclo, os seus filhos também vão se sentir perdidos em um futuro bem próximo.
Eu sei que parece estranho, mas você já parou para pensar? Por que você está se sentindo com tantas dúvidas e tão angustiada? Porque não dá mais para esperar. É preciso despertar para a verdade. Afinal, Jesus Cristo já disse: conhece a verdade e ela te libertará. Pois eu tenho muitas verdades para te contar. Basta que você entre nessa viagem de volta para casa, de volta para a fonte divina. E para isso, é só você clicar no botão aqui abaixo e se lançar nessa nova era. Uma era de abundância, saúde e amor. E não esqueça, você precisa primeiro ser para depois ter.